Olha só, gente, os vereadores aqui da nossa capital aprovaram ontem, por 21 votos a 7, o projeto de lei da Prefeitura que permite a adoção de espaços públicos. E para detalhar o que fica permitido a partir da sanção da lei pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior, eu converso ao vivo aqui no estúdio com o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, secretário Tiago Barros Ribeiro. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia, aqui é o SBT Rio Grande. Bom dia para o senhor. Secretário, me pareceu bastante interessante esse projeto, né? Um projeto anterior também de adoção de parques para iniciativa privada passou pela Câmara, foi avaliado. Agora esse é de praças, né? De locais menores. Que tipo de espaços públicos podem ser adotados? Por quem? Como é que vai funcionar esse projeto, secretário? Bom, na verdade, Chemali, a gente buscou expandir um pouco o objeto dessa lei anterior, que já existia desde 2009, que permitia a adoção por pessoas jurídicas, apenas por empresas, de praças, parques e outros equipamentos públicos. Agora, as nossas grandes novidades é que uma pessoa física, caso interessada, pode também adotar uma praça, um parque, um canteiro, o que a gente chama de verdes complementares, que são espaços que complementam parques e praças, mas não tem a dificuldade operacional e os custos envolvidos que um parque ou uma praça teria. Então a gente abre a possibilidade para um morador de Porto Alegre, ou uma associação de moradores, por exemplo, se organizar para adotar esse espaço público. É aquela sensação que a gente tem que a comunidade se apropria, no bom sentido, daquele espaço, é a extensão da sua casa. Isso, de certa maneira, também favorece as próprias relações de bairro, né? É o cidadão se sentindo dono da sua cidade. Agora, os critérios, secretário, como é que isso vai funcionar? Como é que as pessoas podem buscar, junto à Prefeitura, a legalização dessas adoções? Na verdade, a gente tem um procedimento que está estabelecido em lei, tem uma série de etapas, mas que a gente buscou desburocratizar o processo. Então, os interessados buscam a Prefeitura manifestando interesse de adotar aquele determinado espaço público e aí passa por uma análise expressa da Prefeitura. A gente firma um termo de adoção que pode durar de 1 ano a 5 anos, com o estabelecimento de determinadas diretrizes a serem seguidas pela sociedade e o cumprimento desse termo de adoção leva à postergação do mesmo, né? Agora, existem... É óbvio que são parques, praças menores, tem algum limite de tamanho para se configurar dentro desse cenário de praças? Não existe um limite pré-estabelecido em termos de área, porém é claro que passa pela análise da Prefeitura uma comparação do tipo de empresa ou a pessoa que está se propondo aquilo, ela tem que apresentar garantias de que ela conseguirá fazer a manutenção do parque e a gente vai comparar isso com o custo estimado que a gente tem atualmente para a manutenção daquele espaço, né? Como é que está o projeto que eu citei no começo, né, da cedência, né, para grandes parques de Porto Alegre, a Redenção, por exemplo, o Parque Marinha do Brasil, para a manutenção pela iniciativa privada? Como é que está o andamento desse processo? A gente tem 2 processos que são aqueles que estão mais avançados hoje. Um que pega todo o trecho 1, 2 e 3 da Orla. Esse a gente está fazendo em parceria com o Instituto das Nações Unidas e a nossa expectativa é que até o final de julho a gente coloque esse processo para consulta pública, para que a sociedade possa também dar suas contribuições em termos do que deve ter ali, que tipo de equipamento de entretenimento deve ter no parque e a partir daí, após a consulta pública, mais uns 90 dias, 60, 90 dias para a publicação do edital. E um outro parque que a gente já está com um estudo relativamente avançado é o Harmonia, onde a gente tem hoje o acampamento Farroupilha. Esse a gente está com uma PMI contratada, ela está desenvolvendo os estudos para esse parque e a nossa expectativa é que também até o final de julho ele seja colocado em consulta pública para que sempre o nosso pressuposto é que a sociedade precisa participar também das escolhas para o que deve ter ou não deve ter em todos esses parques. Como audiências públicas. Isso. Né? Normalmente são períodos de 30 dias em que a gente abre toda a documentação no site da Prefeitura e aí qualquer pessoa, qualquer empresa interessada ou não, ela pode fazer questionamentos e nós da Prefeitura somos obrigados a responder cada um dos questionamentos, justificando por que eles serão inseridos no projeto ou por que eles não serão inseridos. Sempre a gente dá essa satisfação à sociedade. Rapidinho para a gente, antes da gente encerrar a entrevista, tem uma licitação hoje sobre a iluminação pública visando uma parceria público-privada, um projeto que vai envolver 738 milhões de reais ao longo de 20 anos e pretende modernizar toda a estrutura de iluminação pública aqui da capital gaúcha. Como é que isso vai funcionar na prática, secretário?
Chamal, esse é um dos projetos que mais nos dá orgulho, né? Ele vai modernizar todo o parque de iluminação pública de Porto Alegre, são mais de 101 mil pontos de iluminação pública e ao longo dos 2 primeiros anos de contrato, todo esse parque, 100% do parque, será modernizado com a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED ou lâmpadas ainda mais avançadas em termos de tecnologia que venham a ser lançadas nesse período. Na verdade, será um contrato de 20 anos que vai ser firmado com um parceiro e a seleção desse parceiro vai respeitar aquele que oferecer o menor valor de contraprestação do poder público, ou seja, o menor valor de pagamento mensal para que ele execute esses serviços que são o escopo do contrato. Moderniza e transforma em economia para os cofres públicos. Moderniza, transforma em economia para os cofres públicos e eu acho que aumenta a sensação de segurança da população e mesmo a sensação de bem-estar, né? Você caminhar ou dirigir o seu carro numa via iluminada faz muita diferença mesmo para a nossa autoestima. Tá certo. Muito obrigado pela presença aqui no SBT Rio Grande. Me parecem iniciativas que precisam ser divulgadas, são interessantes, especialmente, gente, pela questão das audiências públicas, da participação, da convocação de vocês todos, cidadãos de Porto Alegre, para acompanhar esse processo e poder construir alternativas da Prefeitura. Muito se critica a Prefeitura em vários pontos, né? Quem está no Executivo é a vidraça da vez, mas essas duas iniciativas me parecem bem interessantes nessa questão de transformação da nossa cidade. Bom trabalho a todos lá da Prefeitura de Porto Alegre.